Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Sucesso de Vendas, o nosso podcast do mercado imobiliário. Para quem está chegando pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Matheus Lamper, sou host desse podcast, sou CEO da IB Soluções Imobiliárias e agora fundador da plataforma Sucesso de Vendas, que a gente acabou de lançar para o mercado imobiliário num super evento sediado aqui em Porto Alegre no dia 2 de setembro no Hotel Hilton. Contamos com mais de 250 profissionais do mercado imobiliário, com 5 grandes palestras de nível nacional, mas não daqueles palestrantes que todo mundo vê em todos os eventos do mercado imobiliário, mas sim profissionais que hoje lideram grandes projetos de vendas, grandes projetos imobiliários Brasil afora. Tivemos aí Fábio Vale, diretor comercial da Alphaville Urbanismo, o cara que transformou a Alphaville numa máquina de vendas. Tivemos o Rogério Riquelme, COO da Cipasa Urbanismo, uma das 2 maiores urbanizadoras do Brasil hoje. Tivemos o Wesley Crestani, gerente geral de vendas da Vocan e do Viva Parque Porto Belo, provavelmente um dos empreendimentos que mais lança e mais vende no Brasil atualmente. Então foi um dia super especial, né, onde reunimos realmente aquelas pessoas que entendem que o crescimento e a perpetuidade dentro do mercado imobiliário estão baseados no conhecimento, no network de alto nível para a gente realizar grandes negócios. Esse é o nosso propósito e é isso que a gente veio aqui para fazer, para ser muito mais que um podcast ou que um evento. Tem muita novidade vindo por aí. E eu não poderia deixar de começar esse podcast super especial hoje sem agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, porque sem eles, com certeza, isso não seria possível, não só por estarem nos ajudando a viabilizar tudo isso, mas principalmente por acreditarem que esse é o caminho do futuro do mercado imobiliário. Então fica aqui nosso agradecimento especial aos patrocinadores Block e Cotiza Urbanismo, 2 empresas que são nossas clientes já há bastante tempo e que se unem agora e anunciaram no nosso evento o maior desenvolvimento imobiliário de alto padrão da história do Rio Grande do Sul, um desenvolvimento imobiliário em mais de 160 hectares na cidade de Torres, totalizando mais de 2,5 bi de VGV. Então, para quem acompanhou o evento, a gente tinha uma meta de anunciar 1 bi em oportunidades de negócio. Só com esses parceiros aí, a gente já anunciou 2,5 bi. A gente não bateu a meta, a gente estraçalhou a meta, né? E o podcast também passa a contar agora com o apoio de ABF Developments, lançando nesse mês de setembro em Porto Alegre o Demetrio, um produto que já é sucesso de vendas. Alsos Urbanizadora, uma empresa que vem aí com um projeto na Grande Porto Alegre de mais de 4.000 terrenos, um bairro planejado espetacular. A Mis Urbanizadora, uma empresa nova chegando no mercado, com lançamento em Viamão, logo uma expansão bem grande pelo Rio Grande do Sul. A Arisa Incorporadora, uma empresa de Pelotas, nossos parceiros, que vem com uma solução de construção a seco para ocupação qualificada de espaços urbanos. DIZ Urbaniza, uma empresa que está com a gente desde 2018 e que no último verão lançou um projeto emblemático à beira do rio Mampituba, em Passo de Torres, Santa Catarina. JK Incorporações, mais novo parceiro, também apoia o podcast, está chegando ao mercado de Santa Maria com um grande lançamento no mês de outubro. Censo Properties, do meu amigo e meu parceiro Matheus Faquin, de Gramado, e Trilho Empreendimentos, uma empresa que no próximo verão vem com um lançamento muito emblemático no litoral. Obrigado a essas empresas por apoiarem o Sucesso de Vendas, por estarem junto conosco nessa caminhada. E hoje o podcast recebe, nos seus microfones, nos seus vídeos, aqui nas suas câmeras, uma convidada muito especial, uma pessoa que também vem trilhando esse caminho junto comigo, junto com o nosso time. Tem sido uma parceira super importante para a gente conseguir concretizar várias coisas, várias ideias que a gente tinha, porque, como eu sempre falo, quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que eu não sou o cara da frente das câmeras, ainda que esteja acostumado com os palcos e os microfones nos lançamentos imobiliários, né? E precisava de alguém para me assessorar, para me ajudar a construir, a melhorar a minha imagem nas redes sociais. Se tu que está aí do outro lado não pensou nisso ainda, escuta esse podcast aqui e assiste até o final, porque vai ter muitos insights bacanas e tu vai conhecer uma pessoa especialista nisso. Então, dou as boas-vindas às câmeras e aos microfones do Sucesso de Vendas a Maiara Portugal, direto de São Paulo,
né? Ela que hoje trabalha junto com a gente na plataforma Sucesso de Vendas. Bem-vinda, Mayara. Obrigada, Matheus. Obrigada pela oportunidade, principalmente, né? Eu, como você, também não sou a pessoa das câmeras, não sou a pessoa do palco. Na verdade, eu sou a pessoa dos bastidores, né? Eu ajudo quem quer ir para o palco. Então, eu tô sempre aqui por trás, observando, cuidando, estruturando. Mas agora comecei a aparecer um pouquinho, meio que na obrigação, né? É isso aí, né? Pra gente. Sabe que uma das coisas que, entre várias, né, que me impulsionaram para esse caminho foi o seguinte: um dia eu fui perguntado por um grande parceiro, um grande amigo de negócios, que ele falou assim: Matheus, quem tu acha que tem mais resultado? O que trabalha mais ou o que é mais conhecido? E a gente para pra pensar assim: pô, a gente já trabalha tanto, né? Já faz tanta coisa. Não É custa ser um verdade. pouco mais conhecido, mostrar um pouco mais do nosso trabalho. Mas, Mayara, vocês viram, né, pelo sotaque, que a Sim. Mayara vem de São Paulo, mas provavelmente ela não é de São Paulo, né? Com esse sotaque aí. Não, eu sou do interiorzão, do Espírito Santo. Fui para São Paulo há pouco tempo, né? Exatamente por causa de oportunidades de trabalho, crescimento, levei a empresa para lá. Mas eu sou nascida e criada no interior do Espírito Qual Santo, cidade? chamada Colatina. Não é muito conhecida, não, e é bem o oposto daqui, né? Lá é conhecida como a cidade mais quente do estado. Tá passando um pouquinho de É, frio aqui no sul, então. e como eu gosto muito da roupa preta, né? Como podem ver, eu sofria um pouquinho lá e tive que ir para São Paulo só para conseguir usar meus looks, né? Boa. É um bom Sim, motivo é também. um ótimo motivo. É. Mas, Mayara, me conta um pouco, assim, qual a tua trajetória, né? A gente se conheceu em Sim, São Paulo é, e não faz muito tempo, faz alguns meses aí, 3, 4 meses, e a gente se conectou muito rápido e tu já vem trabalhando verdade. junto com a gente há algum tempo. Mas eu queria Sim. que tu contasse para os nossos espectadores e ouvintes aí, ah, lá em Colatina ainda, como é que tu começou, como é que tu chegou no mercado imobiliário, e aí chegou em São Paulo na sequência, enfim. Sim. Conta um pouco dessa história aí pra gente. Cara, eu vou ter que resumir muito, porque eu tenho 29 anos de vida e uns 40 de experiência, né? Já fez mais coisas que o tempo Já, pode contar. já, cara. Assim como a maioria dos meus clientes, né? São todos empresários, executivos, pessoas que já trabalharam em várias áreas diferentes, inclusive. Eu comecei a empreender, eu tinha 13 para 14 anos. Foi quando eu tive minha primeira marca de roupas. Sou filha de costureira, né? Então sempre estive envolvida com a moda. E achei que eu ia trabalhar com isso. Na minha cabeça eu seria estilista, trabalharia com passarela, com moda, porque na minha cidade isso é muito conhecido, né? É um grande polo industrial da moda. E aí eu comecei a trabalhar com essa área lá, com 13, 14 anos, comecei a empreender e percebi que o meu gosto, na verdade, não era pela roupa, era pelo empreendedorismo mesmo. Por contratar pessoas, trabalhar, crescer, ganhar dinheiro, principalmente, né? Né? Tem que ser, né? A É, gente tem que ter resultado naquilo que a é, gente faz, né? e no interior é um pouquinho difícil, né? Quem é do interior sabe que é um pouco difícil você furar a bolha, crescer, se diferenciar, ainda mais sendo uma menina, né? Mas, assim, comecei nessa área, fui empreendendo, acabei trabalhando com algumas marcas grandes até, né? Com 17 anos eu já gerenciava uma fábrica de roupas, então eu fui pegando gosto por realmente essa área de negócios, de empresa. Desde sempre eu sempre tive muito contato com pessoas com muitos anos de experiência, 30, 40, 50 anos de empresa, de negócio. Então, fui me acostumando com esse tipo de público, né? E percebi que nessa área que eu queria seguir, não era bem onde eu teria todo esse contato com grandes negócios. Foi quando eu fui mudando de área, né? Já tive Lava Jato, eu já morei fora do país para tentar umas outras experiências de vida também, sempre empreendendo. Até que um amigo meu se tornou corretor, né? Foi trabalhar numa empresa e não era um período onde se utilizava muito rede social. Era, sei lá, 2016, por aí. Então, estava começando ainda a rede social. E eu, como sempre fui muito curiosa, futucando lá, eu percebi que existia essa oportunidade de utilizar. Era o Facebook na época, né? De Estamos utilizar o falando de que ano, só para Facebook. contextualizar a Oi? turma aí? Que ano isso era? Isso, 2018? 2015, 2016 Aí, isso ali, aí. era bem, tem bastante Facebook, tempo. Facebook. Era Facebook, aqueles grupos ainda, né, que o pessoal ficava só postando besteira lá, piadinha. Então, eu conversei com esse amigo meu e ofereci para ele uma parceria. Pedi uma porcentagem das vendas dele, caso eu conseguisse alguns clientes para ele através de rede social. Foi quando eu comecei a publicar, tirar foto, criar anúncio mesmo na internet para chamar a atenção dessa galera. E foi, assim, maior do que eu esperava.
Então, eu cheguei a ficar conhecida na cidade, né? Por ter começado isso Mas tu tava em Colatina ainda. em Colatina ainda. Tá. E Uma cidade de quantos mil habitantes, só para as pessoas terem noção? 100 mil habitantes. Viu? Então, assim, não é uma metrópole, não tá... Dá pra Não. fazer aí na tua cidade mesmo, viu? Não precisa ser... Dá. E ainda dá para fazer dessa forma, porque a gente ainda utiliza isso, funciona muito bem. Lógico que mudou muita coisa, mas a atenção das pessoas ainda está nas redes sociais. É a forma que a gente tem de chegar até mais pessoas. Então, lá atrás, foi isso que me levou para dentro do mercado imobiliário. Foi esse meu primeiro contato com o mercado imobiliário. E por que eu gostei? Venda não era rápida, né? Mas era uma venda que trazia uma comissão muito boa. Então, ao invés de ficar vendendo roupinha ali para ganhar 50, 100 reais e passando aquele aperto e trabalhando dia e noite, você vendia ali uma casinha, 2, 3, 10 no mês e assim a comissão era, sei lá, infinitamente maior. E eu só fazia essa captação dos clientes, né? Esse meu amigo fazia toda a venda, todo o processo. Só que aí eu comecei a responder a galera que mandava mensagem nos anúncios. Então, cada vez mais eu fui pegando informação. Tamanho da casa, localização, região. Percebi que eu fui me tornando ali uma atendente, né? Comecei a Era gostar, um comecei SDR, né? a SDR, comecei a gostar, comecei a entender mais de imóvel, mais da demanda das pessoas. Então, do anúncio eu fui para o atendimento, do atendimento eu comecei a mostrar os imóveis. Eu era tipo aquela assistente mesmo de imobiliária, né? Não era corretora, mas já fazia visita, já comecei a fechar as primeiras vendas. Já trabalhava numa imobiliária nessa época? Não, era em Era- casa mesmo. Era com um corretor parceiro. Ele tinha lá, era funcionário lá da imobiliária, ele era corretor e eu só fazia os anúncios. Só ficava ali fazendo anúncio, até que comecei a atender também, né? Só que como autônoma. Então, não fui para nenhuma imobiliária. Eu não tinha crédito, tinha nada. Era só tudo errado. Tu tava praticamente na parte de marketing do funil de vendas. Era o Aí tu foi marketing. adentrando ao comercial aos poucos. Exato, eu tava só apoiando ali até que eu consegui fazer minhas primeiras vendas, gostei, e aí realmente fui para o mercado imobiliário. E aí eu continuei utilizando essa ferramenta que a maioria não utilizava, que era rede social. E pensa, uma cidade pequena, corretor, tudo, maioria homem, esse cara de 30 anos de experiência, e eu, uma menina de 18 anos ali, 17 para 18 anos, no meio dessa galera toda. O único diferencial que eu tinha era saber usar a rede social. Não tinha, né, experiência, não tinha toda essa... Não conhecia as pessoas que eles conheciam. Então, eu fui ali na rede social. E foi aí também que começou a minha caminhada. Tanto no marketing, quanto no mercado imobiliário. Daí eu mudei para a capital, né? Porque, querendo ou não, cidade pequena a gente tem uma certa dificuldade de crescer profissionalmente, principalmente nessa área que é muito concorrida. Continuei ali por um tempo, vendi e tal, mas aí eu fui para a capital, onde as oportunidades são maiores, né? A abertura do mercado também é maior. Tem mais concorrência, mas também tem mais incentivo, né? Tem mais empresas. Então, na capital eu me destaquei um pouco mais, ainda continuando com as redes sociais. Que eu já estava numa cidade que aí sim eu não conhecia ninguém mesmo, não tinha onde arrumar cliente. Então, onde eu arrumava meus clientes? Rede social, Facebook, aí começou o Instagram, né? Onde pessoas de outras cidades, quando iriam procurar casas, apartamentos para alugar, principalmente na região que eu trabalhava, que é Vila Velha, né? Já é litoral do Espírito Santo. Eu me especializei no litoral, me especializei em apartamentos na orla mesmo, né? Principalmente para pessoas que queriam conhecer a cidade, pessoas de outros Quando tu estados, né? começou lá, vamos voltar, uma Aham. curiosidade, uma Sim. pergunta. Tu começou vendendo imóveis de que ticket? Foi casas e Minha tal? casa, minha vida. Minha casa, minha vida. E isso era um desafio, porque sabe aquela... Quando você chega e fala... Quando eu cheguei que era tudo mato? Sim. Era literalmente isso. Eu vendia a ideia de um imóvel, então não tinha nem o terreno pronto. Era o lançamento do loteamento, que ainda lá funciona só no mapinha, né? Tinha um Sim. mapinha impresso, então eu tinha que mostrar, olha, o seu terreno é esse aqui, confia. Confia que um dia chega. Vai sair aqui um terreno, esse mato vai sair, vai se tornar um lote legal aqui, sua casa vai caber aqui. E, inclusive, cidade pequena, né? O pessoal tem muita dificuldade em entender ao longo prazo, no sentido de comprar uma coisa que ainda não existe. O imóvel na planta é muito diferente, é muito Naquela época difícil de ainda, né? confiar, naquela época ainda, que não era tão comum
né? Então, o que eu comecei a fazer? Também utilizando da rede social, eu criava um desenho da casa, tipo um projetinho de arquitetura mesmo. Muita gente achava que eu era arquiteta, inclusive, porque eu fazia esses projetinhos, mas tudo assim, na gambiarra, né? Só na Fazia ali criatividade. na criatividade, fazia na medida certinho, conseguia mostrar para a pessoa que existiria um projeto ali, né? Que ela conseguia ver o molde da casa que ela poderia ter, né? Que o pessoal falou molde lá, né? Consegue ver onde seria um quarto, a sala, que cabe as coisas. Então eu tinha que botar uma caminha ali, um sofazinho para ela ver que cabia. Então, você está vendendo um financiamento, um projeto de algo que vai existir em algum momento. Então, o que eu tinha que fazer para convencer as pessoas? Primeiro, na lábia, né? Que corretor tem que saber conversar e utilizar as ferramentas digitais, que eram os projetos, as imagens, as artes, que hoje em dia está muito mais fácil utilizar isso, mas eu vejo que muita gente ainda não usa. Então, inteligência artificial, eu uso bastante, né? A gente consegue utilizar para criar projetos até em 3D mesmo, criar vídeos, para a pessoa se visualizar ali, para ela ter uma experiência mesmo, para ela conseguir entender que é possível ficar da forma que ela quer, né? E quando tu vai pra Vila Velha, o que que tu... Sim. esse mesmo tipo de imóvel que tu passa a trabalhar, porque tu falou que daí já era mais litoral e tal, né? Não, aí já fui para apartamento mesmo, aí eu já tinha o que filmar, eu já tinha o que tirar Mas imóveis fotos. prontos ou na planta? Imóveis prontos. Prontos. Eu foquei em imóveis prontos porque, como eu era nova na cidade, eu fui para a área de aluguel primeiro, né? Hum. E aluguel, não sei como é aqui, mas lá era um atendimento bem precário. Na verdade, ainda é. Os corretores não querem dar muita atenção para aluguel porque a comissão é mais baixa, dá muito trabalho. Então, tinha essa oportunidade para trabalhar lá e foi onde eu consegui me destacar. Já que ninguém estava olhando, eu olhei, né? Eu fui pegar no mais difícil. Vamos pro Oceano Azul, como eu Vamos falo. para o Oceano Azul. Então, eu foquei em pessoas que eram de outros estados, que queriam conhecer a região. Então, eu comecei a fazer vídeos, fotos, publicações para falar sobre a cidade, para as pessoas conhecerem pontos turísticos, estabelecimentos, saber da região, entender sobre a localização. Lá tem um pequeno probleminha que, em algumas regiões, quando chove, alaga muito nas ruas. Então, essa era uma informação que a maioria dos corretores escondia dos clientes e eu falava. Então, as pessoas confiavam quando eu entregava a verdade, né? E com isso eu conseguia até mesmo alugar apartamentos mais caros, né? Porque as pessoas confiavam, já que eu estava falando a verdade, elas confiavam que eu iria entregar algo melhor, né? Algo que realmente atenderia as necessidades delas. E eu fui me destacando nessa área de aluguel. Eu sempre foquei muito na questão da rede social, né? Então, eu fazia muito vídeo, muita foto. Eu conseguia alugar muitos imóveis sem a pessoa ir presencialmente no local. Ela alugava comigo do estado dela ali, do Rio de Janeiro, aqui de São Eram locações de Paulo, temporada. de temporada e anual, né? Eu cheguei a fazer aluguel de 2, 3 anos, 10. Então, tanto comercial quanto residencial. Então, as pessoas viam através das fotos, dos vídeos ali do atendimento online mesmo. E já mudavam com tudo, assim, confiando, tudo preparado através desse atendimento E online. aí, como é que tu volta pra área de vendas? Chegasse a trabalhar com vendas lá? Já trabalhei, cheguei a trabalhar com vendas. Foi um curso natural, né? Os próprios clientes de aluguel mesmo, que iam para conhecer a cidade, acabavam gostando bastante e queriam investir ali, tanto para morar quanto para realmente investir, porque é uma cidade com muito potencial, né? Vitória e Vila Velha, elas são Sim. bem, são bem vistas no mercado imobiliário. Então, foi um curso natural. Acabei indo para vendas. Mas aí, nesse processo todo ali, trabalhando com, né, marketing, internet, eu fui percebendo que eu estava gostando mais da rede social do que de vender, né? De vender o imóvel em si, de apresentar. E Em- também que ter uma demanda para isso, né? E Sim, que tinha tem uma uma demanda. necessidade de profissionalização disso e tudo mais. Exato. Mas eu queria aproveitar tua fala aqui, eu estava te ouvindo atentamente e fazendo Legal. algumas reflexões rápidas assim a respeito, né? Primeiro, como normalmente as pessoas entram na área comercial para Sim, trabalharem com vendas, seja onde for, e elas estão muito mais preocupadas com a venda, com a meta, com o resultado, do exato. que com a trajetória para chegar nele. E eu acho Sim, que eu concluiria, escutando a tua história, que muito do teu sucesso vem porque tu não te preocupava com a venda. Tu entrou sim, fazendo o que é o ponto de partida da venda, que é a captação. exato. E não uma captação qualquer, né? Uma captação, obviamente, com um conhecimento
técnico prático, vamos colocar Sim. assim, né? De como usar aquela ferramenta melhor, mas principalmente com criatividade, né? Buscando meios diferentes, como tu falou, Sim. vou construir uma planta aqui, É, vou tentar fazer um 3D da casa, e que é algo que se as pessoas, qualquer um que estiver nos escutando, nos assistindo, se predisporem a fazer, bom, vou ter uma dificuldade aqui de captar, ter uma dificuldade de convencer o meu cliente ou de materializar aquilo que eu estou ofertando para ele, como é que eu posso fazer isso? Não existem fórmulas prontas para isso, né? E todo mundo tem condições, acredito eu, de criar as suas próprias fórmulas. Não, mas eu não consigo, eu não tenho ideia. Pô, sim. tu deve conhecer alguém que tenha ideia, que possa te ajudar, né? Então, é muito mais que eu vejo, assim, a predisposição Sim. das pessoas para realmente quererem construir o que é necessário para chegar na meta, para chegar no resultado, do que efetivamente encontrar isso pronto, porque não existe, né? E aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, bom, agora que eu atingi um determinado status, uma determinada posição, não, eu quero mais. E aí eu vou e eu imagino que para alguém que já trabalhava tendo resultado de vendas, tem que voltar a trabalhar em locação, que é um mercado É. muito menos glamuroso, vamos dizer assim, do que o Muito mercado de menos. vendas, né? Que É, remunera menos, mas que te permite aprender uma série de coisas sim. que no passo seguinte, né, vai te colocar numa posição de diferencial para É. poder, enfim, voltar a vender e voltar a ter resultado, né? Então, as pessoas querem as coisas já muito prontas, eu vejo, e tu terminou naturalmente trilhando esse caminho, né? Foi um caminho natural para ti, mas que todo mundo pode buscar, né? Sim. Então, acho que fica uma reflexão sobre isso. Mas aí, então, tu já não queria mais vender, queria muito mais era trabalhar essa questão do marketing mesmo, da Exato. comunicação, né? Exato. Sobre esses dois pontos que você falou, né? Uma premissa muito forte do meu trabalho é o movimento. Eu falo muito de movimento e nem todo movimento é certo, né? Quem empreende a vida inteira, já, né, quem vende também, sabe disso muito bem. A gente tem que se mexer, é muito simples, é básico, é se mexer mesmo. Se você acha que não tá bom, não tá suficiente, o resultado não tá do jeito que você espera, não tem o que fazer, você tem que se movimentar, você tem que criar um caminho novo. Essa minha escolha de voltar para o mercado de aluguel, né, quando eu mudei de cidade, foi exatamente porque eu estava começando num mercado novo, começando numa área completamente nova, e eu iria precisar conhecer a região. Era mais fácil eu conhecer com cliente de venda, que é muito mais difícil de captar, ou de aluguel, que tem 200 por dia. Então, eu conheci a cidade inteira, todas as regiões, eu conheço os prédios pelo rodapé do apartamento, literalmente. Olha a foto, já Se sabe onde eu é. ver uma foto de uma varanda, se eu ver a foto da sala, eu sei qual é aquele prédio, eu sei pelo nome, eu sei pela área de lazer, mas por quê? Eu utilizei esse período trabalhando com aluguel para conhecer tudo. E o corretor de aluguel, ele também sofre um pouco porque ele tem que fazer literalmente tudo na operação, né? Ele faz a captação, faz o atendimento, a documentação. Então, eu me familiarizei muito mais com documentação imobiliária, que isso foi um diferencial depois para a parte da venda. Então, eu sabia orientar o cliente em relação à documentação, à localização, à planta, tudo que você imaginar em relação aos imóveis, por causa do trabalho com o aluguel. E eu me movimentei, foi onde eu conheci muita gente, eu conheci investidores. Então, Os proprietários, né? os proprietários, eu foquei muito nos proprietários. Então, eu tinha ali vários apartamentos, mas meu cliente não era a pessoa que estava procurando um lugar para morar, eram os donos dos imóveis. Porque esses caras iriam comprar outros imóveis depois. O apartamento dele estava comigo, eu decidia o preço, eu decidia o que ele ia fazer no apartamento, se ele ia reformar, se ele ia mobiliar. Então, foi onde também eu comecei a conhecer os investidores e aí sim
era onde realmente Te estava o preparaste para crescimento. acessar o mercado de venda. Exatamente. É chegar pela porta da frente ali aos pouquinhos. Foi uma coisa que eu aprendi já desde nova, chegando pelas beiradas, né? Vou chegando aqui em um e outro até chegar na pessoa que eu realmente quero. E isso é através de um movimento, é escolher os passos que você vai dar, ser intencional. Não é simplesmente sair para trabalhar, né? Sair para fazer a próxima venda, mas é sair para conhecer a próxima pessoa, sair para conhecer uma próxima técnica, um próximo jeito diferente de fazer as coisas. E isso vem naquela sua primeira observação, que é como se diferenciar. O diferencial, ele não está na criatividade. Criatividade, para mim, é uma falácia, assim. Não existe pessoa criativa. Existe pessoa com ou sem repertório. Eu sou uma pessoa que anda muito. Eu viajo muito, quando eu tô numa cidade nova, eu vou na feira. Eu acabei de ir no mercado ali, no mercado municipal, para conhecer, para andar. Ver coisas diferentes, absorver coisas diferentes, se expor a pessoas, a culturas, a informações, porque em algum momento aquilo vai ser útil. Sabe quando você tem um quebra-cabeça ali de 999 peças? São as informações que estão entrando. Às vezes você tá passando na rua, você vê um cachorro passando ali e ele é a milésima peça que faltava para você ter uma ideia. Então, você juntou várias informações, em algum momento uma pequena informação se juntou com elas e te trouxe uma ideia assim revolucionária, né? Que veio do nada, mas que na verdade veio de tudo. Veio de tudo que você se expôs, de tudo que você já tentou na vida, de toda a sua experiência. Então, nada é criatividade, é repertório mesmo. É você observar, trazer coisas de mercados diferentes. O mercado imobiliário, né, generalizando um pouco, mas é muito fechado numa bolha de só mercado imobiliário, só imóvel, só investimento, só Número, urbanismo, metro só quadrado. número, só vendas. Sendo que tem 1 milhão de mercados em volta que te trazem oportunidades, que te trazem ideias muito diferentes para você implementar um pouquinho ali na sua operação. O marketing mesmo, principalmente depois da pandemia, né, que foi onde eu realmente entrei no marketing, foi a minha transição na pandemia, que eu me tornei mãe, e aí eu não queria ficar mais saindo, atendendo, aquela correria toda, eu queria Aquele ficar em 24% casa. lá do corretor, né? Nossa, é o vender almoço para pagar a janta, vender e vende o tempo, né? É estressante, a gente sabe que é um mercado difícil. E com uma filha pequena, eu não queria isso mais. Eu queria focar no marketing, que era onde eu realmente já estava tendo resultados. Comecei a atender amigos corretores. Então, comecei a fazer marketing para essa galera. Eu voltei lá para aquele comecinho de captar cliente para outra pessoa. Então, eu captava os clientes para outros corretores, que foi onde... Como que eu me diferenciei nessa área, né? Como que eu ajudei os clientes a se diferenciarem? Através do marketing pessoal, marca pessoal, que é sobre isso que eu falo muito, né? Foi isso que me trouxe até onde eu tô hoje, foi isso que me colocou no mercado imobiliário, que me colocou no mercado de marketing, que me fez crescer em todas as áreas que eu trabalhei até hoje, que foi utilizar a minha imagem pessoal, meu jeito, minha personalidade, as pessoas gostam, que eu sou muito assim, falo o que eu tenho que falar, eu realmente não fico polindo muita coisa. Quando a gente fala de imagem, parece que vai ter que criar um personagem ali bonitinho, né? Uma imagem alinhada, mas é o oposto disso, é pegar quem você é e mostrar para o mundo, né? Não é Tem que ser de criar, verdade. tem que ser de verdade, cara. As pessoas gostam da gente porque a gente é de Dá pra verdade. dar uma ajeitadinha em umas coisas aqui, Não, tem outras umas coisas ali? que tem que dar uma ajeitada. A gente esconde algumas coisas. Eu vou contar um segredo pra vocês, tá? Isso aqui não conto pra ninguém, mas já que a Mayara tá aqui hoje, minha convidada, eu vou dizer. No meu caso, chegou num ponto que ela falou assim: ah, Matheus, não, tranquilo, beleza, mas assim, pô, vamos escolher a cor do casaco que vai usar. Aí quando eu vi, tava ela e a Maria Eduarda aqui, minha diretora, né? Que é pra ser minha assistente, ela virou minha diretora já, que manda o que eu faço, o que eu não faço. Eu disse, não, isso aqui tu pode fazer, isso aqui tu não pode fazer. E aí eu vou dar um depoimento aqui, né, como teu cliente, Legal. que às vezes a gente também tem vários preconceitos com essas coisas. Né, mas isso aí não é importante. Se eu sou bom, se o que eu faço bem feito, o que parece é menos importante do que eu realmente sou. E basta uma reflexão simples, sem grandes aprofundamentos, para a gente se dar conta que não custa nada e é importante Sim. a gente parecer o que a gente realmente é. É Exato. como tu falou, não precisa
criar um personagem, não precisa ser nada fake e tal, mas também não precisa ser totalmente despreocupado com isso, Exato. né? E tem uma coisa que eu aprendi, a gente se conheceu lá em São Paulo, na mesma consultoria, né? Que a gente tem um consultor que hoje nos acompanha estruturando a plataforma Sucesso de Vendas, que também é consultor da Maiara, e foi ali que a gente se conectou, que é a gente entender que não tem problema nenhum, que não é nenhum pecado e nem tá errado ser intencional, Exato. né? Exato. Então, a gente parece que a gente está querendo se aproveitar, tem gente que acha que tem alguma coisa, algum pecado mortal, né, na intencionalidade, mas não. A intencionalidade nada mais é do que tu ter a clareza do que tu está fazendo e para qual fim é isso. Exato. Então, eu me propus, né, a gente vem fazendo um trabalho muito amplo, muito grande, que tem objetivos de longuíssimo prazo, mas a gente se propor a caminhar um passo a cada dia na direção certa e se preocupar com os detalhes disso faz muita diferença para que a gente chegue o mais rápido possível, e às vezes demora, faz parte, né? Mas o mais rápido possível e com maior assertividade naquele ponto futuro lá que a gente planejou, que a gente almeja, né? Exato. Eu falo que o novo marketing é não fazer marketing. Quando eu comecei lá... Essa frase dá corte aí, pessoal. Dá corte. Quando eu comecei lá no início da pandemia, né, que eu falei que tinha acabado de me tornar mãe, o marketing era muito diferente do que ele é hoje. Foi quando a gente teve um boom nas redes sociais, todo mundo teve que ir para a rede social, né? Muita gente fez sucesso, inclusive, porque estava todo mundo em casa, então era o contato que a gente tinha. A gente vivia na rede social. Então, naquele período, começou-se a se fazer muito marketing. Então, coisas muito elaboradas. O mercado imobiliário mudou muito nesse período também. As pessoas começaram, os próprios corretores, as imobiliárias, começaram a investir mais em tráfego pago, em filmmaker, em agência de marketing, foto maravilhosa e vídeo com roteiro, Na verdade, né? lá quando tu começou em 2015, 2016, a gente vinha de uma crise pós-impeachment da Dilma ali, Sim. e eu vi aí o mercado imobiliário teve uma crise, e aí aconteceu muito de corretor virar autônomo, Sim. sair da imobiliária para tentar ganhar Exato. sozinho o percentual total da venda, né? E aí acreditar que o Facebook era a solução da vida dele, que ali ele ia Sim. captar todos os negócios, ia vender, ia ganhar comissão sozinho. Alguns efetivamente conseguiram, provavelmente os que contrataram a Maiara lá conseguiram, né, fazer isso. Mas aí a gente viveu um período, na minha opinião, 2018, 2019, que deu uma arrefecida, o cara conseguiu cair na realidade que não era tão fácil assim. Exato, não é só postar lá e vai ficar rico, né? Exato, e vai chover cliente que vai sair comprando. Exato. Mas aí depois, realmente, com a pandemia e com a impossibilidade das pessoas irem para a rua, para os meios offline, os meios tradicionais de se relacionar, de captar, de entrar em contato com as pessoas de forma geral, veio junto uma profissionalização desse trabalho, Exato, né? Exato. Tanto é que surgiram diversos profissionais da área especializados, né? Filmmaker imobiliário, fotografia imobiliária. Lógico que já existiam as profissões, mas se profissionalizou muito e muitos profissionais realmente focaram nessas áreas, ganham muito dinheiro, inclusive, tá muito em alta ainda. Só que aconteceu que, como todo mundo começou a fazer a mesma coisa, saturou rápido. Hoje em dia já não é Várias mais um diferencial. aí. É sempre um imóvel maravilhoso. E aí começou aquela guerra de exclusividade, né? Porque já que eu vou fazer um material maravilhoso, eu quero exclusividade aqui. E aí começou todo mundo a preparar um material muito bom. Quem não fez ficou mais para trás ainda, né? E agora não é mais um diferencial você ter um material bem preparado, ter tráfego, ter uma agência de marketing. Hoje em dia já é obrigatório, né? Ou você tem ou você nem existe. No máximo ali o corretor da cidade pequenininha, que já é muito conhecida e às vezes ainda tem aquele contato, mas sempre vai perder para quem é mais visto, para quem tem mais audiência, porque hoje o que a gente tem de mais valioso é a audiência, é a atenção das pessoas. E onde a gente consegue essa audiência? Rede social, que é onde as pessoas estão, basicamente, né? É a nossa vitrine na avenida principal. E como que tu vê, deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente, sendo bem transparente aqui com quem nos acompanha, a gente vive essa questão no dia a dia, assim, né?
Porque a gente viveu uma era de superproduções, Sim. né? E a gente tem sentido na pele. Eu não sou um cara de rede social, assim. Sim. Meu Instagram foi se ajeitar faz uns 3 meses que eu cheguei da Maiara e da Maria Eduarda É, pra ajeitar a minha vida, mas minha vida nas redes sociais. sim. Ah, mas a gente vê, né, cada vez mais o algoritmo ali, né, a própria Sim. Meta que hoje controla todas as É, principais redes, é. ah, dando menos visibilidade, Sim. organicamente pelo menos, né, Sim. tirando o tráfego pago, Sim. para superproduções e buscando produções mais autênticas. Exato. Como tu vê esse momento que a gente vive aí? Isso é um movimento do mercado mesmo, né? Como a gente passou por esse período com muita superprodução, com muita gente ganhando visibilidade, o problema é que as pessoas que mais ganharam visibilidade são as pessoas que entregam menos. É aquela questão que você falou, né? De parecer ser é mais importante do que realmente ser. Infelizmente, isso é uma verdade. Quem tem mais atenção, quem tem mais audiência, quem se comunica melhor, chama mais atenção. Então, mais pessoas vão escutar, vão ver, vão acompanhar e vão comprar daquela pessoa ali, independente se a entrega dela é boa ou não. E enquanto isso, quem realmente é muito bom e não aparece, perde o espaço. Então, essas pessoas, beleza, começaram a ganhar muita visibilidade, muita atenção, só que em algum momento os clientes, os compradores foram percebendo que era mais marketing do que entrega. Isso foi quebrando a confiança das pessoas. Então agora está cada vez mais difícil você enganar o consumidor. Você enganar a pessoa que vai chegar ali, vai ver um marketing lindo, uma foto bonita, uma super produção e na hora E da tu, entrega e tu não é aquilo entende tudo. que o algoritmo lá, ele já tá, ele consegue fazer essa leitura e barrar um pouco as entregas dessas pessoas. Sim, porque não é nem só questão de algoritmo, mas é a questão da recepção das pessoas mesmo. Como a gente depende de tempo de tela, a pessoa tem que passar tempo ali olhando seu conteúdo, olhando seu perfil, ela tem que ter ações, né, na tela do celular, ela tem que clicar, segurar, curtir. Então, o conteúdo tem que chamar a atenção. Conteúdo muito produzido não está chamando tanta atenção mais, então ele Na passa verdade, as meio que pessoas começaram a despercebido. desconfiar desse conteúdo muito produzido, é É, isso. basicamente Pessoal, isso. olha só, vamos parar aqui, porque agora nós É, chegamos no. Eu deixei a Mara falar e fiquei, cara, olha é, no ponto que nós chegamos aqui. E isso é algo. Bom, para mim, pelo menos, que eu resisti muito às redes sociais, resisti muito a entrar no tema da educação, que hoje né, a sim. plataforma está nascendo aí exatamente sobre o tema conteúdo de qualidade, Sim. educação, conhecimento, por conta disso, porque eu via muita gente Sim. vendendo conhecimento que ela adquiriu na teoria e nunca na É, prática. Então, exato. o que tu tá. Vamos recapitular isso aí Isso aqui é eu sério, tenho tá? interesse nisso aí, entendeu? Então, hoje, esse cara, que eu até brinquei no evento, tava lá no evento, né? Que esse cara que ensina o que nunca fez, ele tá perdendo espaço. Tá perdendo espaço finalmente, né? Amém, pessoal. Olha aí, ó. Pra ti que não É, queria vir, porque tu não quer ficar do lado do cara que tá falando ali um monte de bobagem, coisas que tu não acredita, ou que tu sabe que sim. ele tá falando sobre vender muito e ele nunca vendeu um metro quadrado pra ninguém. Aí nós temos uma É, revolução, um momento de mudança acontecendo, onde esse cara vai exato. perder espaço, mas alguém tem que ocupar esse espaço, Alguém né? tem que ocupar esse espaço. E veja bem, conteúdo super produzido é diferente de um conteúdo de qualidade e um conteúdo de verdade. Tá? Não quer dizer que você não vai ter atenção, não vai ter cuidado, não vai se preparar e não vai ter intenção. Quer dizer que a forma de produzir é um pouquinho diferente. E quanto mais verdade a gente coloca, mais fácil as pessoas confiarem. Porque a gente consegue manter isso no longo prazo. Quando é algo muito preparado, é uma imagem criada, é uma história criada, uma pessoa que não tem histórico, que ela não tem resultados, ela vai ficar no topo ali por um tempo, mas rapidamente ela cai, que é exatamente o que está acontecendo com o mercado agora. Quem chegou lá no topo vendendo ideia, vendendo ilusão, vendendo mentira, tá perdendo espaço. O problema é que vai levando todo mundo junto, né? Porque a confiança de todo mundo foi caindo. E aí é onde a gente precisa pegar essas pessoas de verdade, que têm resultado, que têm histórico, e colocar nesse espacinho que está sendo liberado. E como que a gente faz isso? Através, principalmente, de marca pessoal, que é mostrar quem você é.
né? Isso é um outro fenômeno também que eu vejo. Gente, assim, eu já ganhei meu aqui, porque eu e a Maia a gente conversa sobre várias coisas do dia a dia, assim, e termina não parando para tomar um café aqui e bater um papo Verdade. filosófico, né? E Verdade. esse é um papo filosófico prático e que, sinceramente, a mim, que não sou um cara das redes sociais, me motiva a dizer, pô, se Sim. tá abrindo espaço para quem tem resultados de verdade, eu, graças a Deus, nesses 17 anos, né, construí só resultados de verdade, eu cuidei muito Exato. pouco da minha imagem, para falar a verdade. Isso me motiva a dizer, pô, cara, vou me expor então um pouco, Sim. porque talvez tenha um espaço para ocupar aí, que é um espaço que eu me enxergo nele. Naquele espaço que existia há um tempo atrás, eu não me enxergava nele. Eu não sou aquele perfil lá, né? Não, nem Então, eu. isso é bacana, isso é Sim. motivador, vamos dizer assim. É. E aí, como é que que vem pela... Porque assim, né? Tem um segundo ponto nisso, que é o seguinte. As pessoas não querem mais se conectar com o que tu diz, simplesmente. Exato. Eu acho que é um pouco de muita gente ter dito muita coisa e não ter entregue. Então, as pessoas, É. só dizer não é suficiente. As pessoas também não querem mais se conectar com o produto, ou seja, com o que tu tem Sim. para entregar, simplesmente. Elas querem isso também. Sim. Né? Se eu estiver errado, tu me corrige. Uhum. E as pessoas querem se conectar com pessoas, de isso. verdade. É isso. Né? É literalmente isso. Então, a tua imagem, tu transparecer aquilo que tu é, se tornou algo fundamental. Eu brinco que é tomar um cafezinho online. Porque se a gente está aqui conversando, tomando um café, a gente se conecta. Pensa num cliente que chega ali para o corretor num plantão, ou ele chega na sua empresa, vai conhecer o dono ali, vai conhecer a operação, porque ele vai investir no que você está vendendo, e você consegue parar, tomar um café com ele, falar da família, fala do que ele quer para a vida dele, do que ele faz. Você tem esse momento de conexão, você tem esse momento de entender realmente quem é a pessoa, e ver se faz sentido você tirar o dinheiro do seu bolso e botar o seu dinheiro no bolso dela. Você tem que confiar numa pessoa para fazer isso, principalmente quando a gente está falando de valores mais altos, Cara, que é o caso do mercado imobiliário. tomar um cafezinho online foi fantástico. Essa aí, acreditava tu falar isso em algum momento. Agora tu falou e bateu aqui, eu falei, mas eu ouvi ela falar isso. Mas, cara, é isso mesmo. É muito bacana. E desmistifica também, né? Aquela história que comecei aqui o podcast falando sobre isso, né? Sobre a câmera, sobre a gente precisar ser algo montado, preparado. Exato. Né? As pessoas querem ver coisa do dia a dia. É muito fácil você montar um cenário maravilhoso dentro da empresa, criar um roteiro todo bonitinho, falando umas palavras difíceis ali, e uma superprodução, uma edição cinematográfica. Só que, tá, e aí? Como é que faz isso todo dia, né? Como que faz isso todo dia? Principalmente, o meu público são pessoas que trabalham muito, né? Assim como você, não tem tempo para ficar abrindo o celular ali, fazendo story no dia a dia, nunca focaram muito em rede social, mas agora, né, chega um período depois de toda uma história, toda uma trajetória, querem levar isso para mais pessoas, que é o seu caso, por exemplo, não tem esse tempo. Se eu te falar pra você tirar 2 horas por dia pra ficar gravando vídeo pro Instagram, você não vai fazer. Não, pode ser. Eu consigo. Não grava um story. Eu consigo, acho que da meia-noite às 2 da manhã. Pode ser. Pode ser que dê. Aí pensa você fazendo isso todo dia, faz sentido? Não faz, porque o seu negócio não é Instagram, não é ser blogueiro. O seu negócio é fazer negócio. Assim como a maioria dos meus clientes, assim como a maioria das pessoas que construíram um legado, né? Construíram uma história na vida real. E agora querem mostrar um pouquinho mais. A gente não tem tempo para fazer isso tudo e as pessoas também não têm tempo para assistir. E depois, quando a gente tá de fora, parece algo distante, que a gente desconexo, né? Mas entrando um pouco, tenho entrado nos últimos meses um pouco mais nesse mundo e a gente começa a ver algumas coisas muito óbvias que a gente não enxerga, né? Por exemplo, que todo mundo que entrou e que, entre aspas, estragou o meio digital com essas entregas, ou com essas promessas, essas ilusões que elas não entregavam, ou que as entregas eram muito frágeis ou vazias, transformaram o digital, a rede social, esses meios, transformar isso em fim. Não, o fim é estar lá. O fim é ser conhecido lá. Quando, na verdade, desde que o jornal nasceu, a TV, o rádio, eles nunca foram fim de nada, eles são meios. São canais de aquisição. O nome é meio de comunicação, ele é um meio, ele não é um fim.
né? Exato. Então, se a gente tá lá 100% no offline, na nossa vida, no nosso dia de empresário, de correria, de negócios, de reuniões, eu tô aqui gravando, eu tive uma reunião online pela manhã de dentro do carro, às 8 da manhã, cheguei numa reunião presencial com a turma de Curitiba, que tá aqui em Porto Alegre, vim para cá gravar, vou gravar um programa de TV ao meio-dia, às 2 da tarde eu tenho uma reunião no escritório com o pessoal de Itapema. Então, assim, como que eu comunico isso pro meu público? A rede social é um meio. Exato. E a gente tem que... É só isso. É só encaixar a rede social no dia a dia. É simples assim. Não é para se tornar mais uma empresa. Não é pra se tornar Não um é para fim. se tornar um fim. Até porque, a não ser que você queira ser um influenciador, né? Não, Milhões de seguidores eu ali. sou capaz de apostar contigo que 99,9% das pessoas que estão nos assistindo e nos escutando não Exato. querem. Não, nem eu, assim, não é, inclusive, não é o público que eu trabalho. Eu trabalho com pessoas, com empresárias que querem ter mais um canal de aquisição. A rede social é simplesmente um canal de aquisição e um facilitador de conversão. Aquela história do cafezinho online é porque você não necessariamente vai ter tempo para tomar café com todos os seus clientes, principalmente num primeiro contato. Ele não vai te ver e parar para tomar um café com você, mas ele pode te ver no Instagram, se conectar com você de alguma forma ali, por algum ponto específico, e esse já é o cafezinho online. Você mostra, se você E quando tu for tomar um cafezinho real, ele já te conhece ele um já pouco te mais. conhece, ele já se conectou com você. Então, a rede social, ela nada mais é do que uma forma de você aparecer para esses clientes. E aparecer de uma maneira intencional. Quando eu falo de acrescentar ali no dia a dia, é porque você não precisa ter uma superprodução lá, cenário, equipe, não sei o quê, câmera profissional, para passar um conteúdo super denso. É você pegar o seu celular, tô aqui numa reunião com um cliente tal, posta uma foto, marca a pessoa. As pessoas já estão vendo com quem você anda, né? Principalmente se é um cliente importante ali, uma pessoa conhecida, né? Eu concordo, eu entendo, eu faço, né? Sim. Sou orientado por ti, eu faço. Mas tem um ponto que eu gostaria que a gente tocasse, que a gente tá com o nosso tempo aqui quase estourando, mas eu tenho mais 2 assuntos para falar contigo. Tá bom. Mas tem um ponto que a gente... Que eu queria... Um eu quero retomar e outro eu quero entrar nele. Legal. Que o primeiro é intencionalidade. Ou seja, não adianta fazer só por fazer. E aí, Exato. hoje eu faço, amanhã eu não faço. Sempre que eu lembro eu faço. Acho que tem que ter uma intencionalidade. Isso. Para ter uma intencionalidade clara, e como isso não é do nosso dia a dia, Sim. né? E aí quando a gente faz só por fazer, às vezes pode ser um pouco frustrante, porque a gente não vê muito retorno. Acho que precisa ter um plano, Sim. claro, Sim. né? Tem que ter um objetivo, tem que daqui a pouco quantificar, metrificar as ações. Olha, procura fazer tantas vezes por semana, Sim. procura fazer sempre do jeito A, B ou C, sei lá, Exato. né? Com tais e tais temáticas. Depende da vida, acho que de cada um, dos objetivos. Mas tem que ter um plano, né? Isso tem que ser planejado. Se eu quero, assim, a intencionalidade a gente já falou sobre ela, mas para a intencionalidade ser metrificada, ser organizada e ela ter direção, ela precisa de um plano. Exato. E se a gente não consegue nem fazer, quem dirá construir um plano? Ó, essa parte aí do plano eu vou ter que puxar né, pro meu lado. Como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, uma brasa pro teu assado. Vou puxar um brasa pro meu assado. Que realmente essa é a parte mais difícil, que é criar a estratégia de como ser intencional. Ser intencional não é tão difícil quanto parece, desde que você saiba para onde está indo. Então, a minha missão mesmo, o meu objetivo é criar esse ponto ali, o ponto B, né? Que eu falo, a gente tá num ponto A, tem que ir para um ponto B. Então, eu vou criar esse ponto B e te explicar como que você vai chegar até ele, como que a gente vai implementar isso na rotina, o que que vai ser essa intenção, o que que você vai mostrar de fato, o que que precisa, o que que não precisa. Você não precisa mostrar seu café da manhã, seu almoço e sua janta, né? Você não é cozinheiro. Mas você precisa mostrar seus valores, coisas que te conectam com o seu público. Para isso, a gente tem que entender o que que o público quer ver, né? O que que faz sentido a gente mostrar para essas pessoas no dia a dia, até porque a gente, né, querendo ou não, a gente ainda tem aquela imagem de se tá mostrando demais, tá fazendo de menos. Então a gente tem que dosar até a quantidade do que tá mostrando. Tem dia que a gente tem que dar uma sumida, até porque, né, a rotina pede isso. Então, tem estratégias para aparecer, tem o que se deve falar ou não, o que precisa ser falado ou não, até na própria imagem. Não quer dizer que a gente vai criar um personagem, vai criar um estilo novo, uma roupa nova, mas tem detalhes que a gente precisa ajustar na comunicação. Por quê? A gente tem
né, não adianta a gente negar isso. A gente é julgado pela aparência, pela postura, pela forma que a gente fala. O famoso julgado o livro pela capa, né? A gente tem duas opções. Ou se dói com isso e acha injusto e não, tá errado, eu sou bom, eu não preciso. Ou a gente aceita a verdade, que é as pessoas vão te julgar o tempo inteiro. A gente está sendo observado o tempo inteiro, principalmente nas redes sociais, que é onde geralmente tem um primeiro contato. Perfeito. Os 2 pontos que eu tenho para abordar contigo, vamos direto para o primeiro deles ainda, que é o seguinte: eu quero contar uma história para vocês, e ela é real, ela é verdadeira, ela é minha, né? Que todo mundo pensa assim, então eu vou contratar a Maiara, eu tenho que fazer um super investimento e tal, e isso, né, é uma via de uma mão só, ou seja, eu só vou colocar dinheiro nesse negócio. Eu vou contar para vocês que não. Óbvio que parte de um investimento, primeiro do teu tempo, da tua predisposição de te expor, e tu entender que isso é importante para o teu negócio, né? Segundo, obviamente, da contratação dela, né? Mas eu te dou uma certeza, e que a hora que tu tiver a Maiara, uma profissional dessas, uma análise tu pode fazer do quanto ela tem potencial e competência para te ajudar, ela vai te ajudar não só como direcionar melhor os teus investimentos, mas como passar a ter receita com isso. Então, um dos trabalhos que eu tenho feito com a Maiara não é só ela me dizer como que eu devo me comunicar melhor, ela melhorar meu Instagram, minha comunicação lá, mas ela foi me mostrar, Matheus, olha só, tem um negócio aqui que tu poderia estar fazendo e prestando um serviço para o mercado que tem demanda, que hoje tu não presta, que pode rentabilizar o teu tempo e, inclusive, esse investimento que tu está fazendo comigo. E o teu ROI lá do investimento, teu retorno sobre o investimento ser muito positivo. Exato. Então, a Maiara, além de cuidar da minha imagem, ela ainda desenvolveu um produto para mim, que chama SDV Advisor, né, Maiara? Que é um produto de advisor para incorporadores, que é um produto que eu não pretendo sair vendendo por aí. A gente tem um plano ali de atender no máximo 5 empresas, mas que, cara, realmente, eu tenho um tempo, eu tenho um conhecimento. Ela que meio que desvendou isso para mim, e não só assim de dizer, ó, tem aqui um negócio, né, um produto novo no teu hall de serviços da tua empresa. Não só isso, mas é como que tu faz isso, como que tu transforma essa oportunidade efetivamente no negócio e termina sendo um produto com apresentação, com precificação, enfim, é um negócio, cara. Ela vai fundo aí com a gente. Então, fala um pouco também disso, né? Acho que as pessoas podem ver só como assim, tem que botar dinheiro nisso, tem que investir, e na verdade isso pode trazer retorno, né? Na verdade, o investimento perto das possibilidades de retorno, eu falo que assim, mínimo, né? Chega a ser vergonhoso. Se fosse só investimento em tu parecer tão bom quanto tu é, já tava valendo. Sim, já tava valendo, só que realmente isso é a pontinha mínima lá do iceberg. O trabalho, de fato, né, que é o que a gente está fazendo, é exatamente criar um novo braço para o negócio. Então, eu trabalho audiência, né, que é essa influência, que é a imagem, que é como você vai se apresentar, que é um dos pilares. A outra é monetização, que é como você vai ganhar dinheiro sendo você. Basicamente, beleza, o que você tem aí que dá pra gente ganhar dinheiro com isso que você não esteja vendo? Mas é meio óbvio, né? Porque a partir do momento que eu apareci, se eu realmente, né? Quando eu falando, pode ser tu aí do outro lado, tá? Se tu realmente é um profissional melhor do que tu parece, se tu começar a parecer tão bom quanto tu é, se tu começar a aparecer mais do que tu aparece hoje, naturalmente, tu vai ganhar mais dinheiro. Agora, se tu tiver um planejamento, uma assessoria, onde esse investimento seja intencional e tu organize como tu vai monetizar isso, provavelmente, realmente, o teu investimento vai ficar pequeno, perto do teu potencial de ganho. Não é para ficar bonitinho e ficar com o Instagram legal ali, bonitinho. É para ganhar dinheiro, basicamente, né? A gente trabalha imagem, trabalha social para fazer negócio. Seja fazendo um negócio que tu já faz, um corretor, por exemplo, um dono de imobiliário, um incorporador, seja construindo novos negócios para ti. Exato, né? Porque o terceiro pilar do trabalho é o ecossistema. Então, você vai trabalhar a influência, a imagem ali
para ter uma monetização, seja com algo que você já faz, ou seja com um produto novo, um trabalho novo, uma consultoria, um curso, né? Tem gente que quer dar palestra, quer fazer evento. Então, seja viver de alguma forma, E, monetizar esse conhecimento. e eu aposto, assim, eu sou capaz de apostar que a grande maioria que está nos ouvindo aqui, nos escutando, é muito parecido comigo, assim, né? Eu não quero viver disso. Não, não precisa. Porque eu não vou viver de dar curso, eu estou construindo a É. plataforma para trazer as pessoas para darem curso dentro da plataforma, Exato. porque eu não quero. Mas assim, pô, eu tenho o meu método, eu Sim. tenho algo que eu gostaria de compartilhar, seja numa consultoria para uma incorporadora, Sim. que hoje eu não consigo atender um lançamento dela, ou porque é muito longe, ou porque minha carteira está muito cheia, Sim. ou porque me falta dia na semana, né? É. Mas eu poderia estar ajudando ela de alguma forma, né? Exato. Então, a gente tem alguns potenciais aí. Aproveitar o tempo que você tem ou que você não tem para monetizar mais um pouco. Então, você já tem a agenda cheia ali atendendo seus clientes. Como que eu insiro uma nova fonte de renda sem me tomar mais tempo? Então, tem como fazer isso. Aproveitar o que você já fez até hoje, seu conhecimento, seu histórico. Tem muita gente que precisa desse conhecimento e está disposto a pagar. Mas tu não precisa virar um blogueiro, tu não precisa virar um palestrante, não precisa ir para o palco. Tem um várias formas de youtuber. fazer. Tem várias formas de fazer. Muito Você legal. é porque você gosta, já se dá bem com o palco. Não, tu sabe, mas é verdade, eu não vou negar, a parte do palco que tu viu lá no se evento dá e bem, tal. né? Já tá acostumado. Eu já tô acostumado porque a gente apresenta muito produto imobiliário, todo Sim. lançamento tem uma mega convenção de vendas, um meeting para corretores, tem treinamento. Exato. E eu sou um cara que boto muito a mão na massa, então eu que pego o microfone, vou lá para frente e bato o bumbo para dar o ritmo do negócio. Faço isso há mais de 15 anos, então faz parte do meu negócio já isso. Né? Não é uma atividade minha. Tá dentro do negócio. Para mim, fazer isso, ou organizar a abertura de um plantão de vendas, ou planejar um empreendimento, está no mesmo nível. Né? Mas agora, viver só disso está longe de ser um sonho, um desejo. Até porque eu não acredito em viver só disso como um negócio. Eu acredito em ecossistema. Eu mesmo tenho um ecossistema, eu não vivo só dessa parte de posicionamento, de imagem, de construção de produtos para outras pessoas. Eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha agência, eu tenho outros negócios, eu tenho as minhas consultorias, eu tenho as minhas aulas, meus cursos. Então, eu também vivo isso no dia a dia e eu tenho participações em empresas de clientes, né, em negócios de clientes, que tudo isso faz parte de um ecossistema. São várias coisinhas juntas ali que se tornam várias fontes de renda, um canal de aquisição também para dentro da empresa. A própria rede social, né, o braço educacional, em muitos casos, eles são só mais um canal de aquisição para os clientes principais, para o serviço, né? Para, de fato, o negócio principal. Perfeito. Então, não quer dizer que você vai viver disso, mas a gente pode implementar ali algo que vai te dar uma renda nova. Muito legal. Pouco tempo. Bom, gente, para encerrar, Maia, a gente está na reta final aqui já, faltam poucos minutos, infelizmente. Daria pra bater um papo bem mais longo, viu? Não, cara, todo mundo que vem aqui que faço do bastidores, eu não apareço muito. Será que eu vou conseguir aqui a gente bater um papo de 1 hora? Todo mundo sai com a sensação de, pô, se tivesse mais de 1 hora, a gente parece 10 minutos, tocava né? junto, tocava direto. Mai, fala um pouco, já em tom de despedida da nossa audiência aqui, fala um pouco do momento da Conecta. Né? Como é que tá a sua transição do Espírito Santo para São Paulo, do São Paulo para o Brasil, né? Hoje aqui em Porto Alegre. Eu, onde eu for agora, eu vou levar o Maia junto comigo. Viu? E eu tô adorando vir para cá, viu? Já gostei. Então, conta um pouco aí pro pessoal nessa reta final do podcast e já te despede aí também da nossa audiência. Bom, primeiro, foi um prazer, né, vir pra cá. É a primeira vez, pra falar a verdade, que eu faço um podcast, porque, como eu falei, eu sou muito do bastidor. Eu nunca pensei, assim, em falar, em trazer mais no meu conteúdo, só que aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, isso não funciona. Já que eu falo para as pessoas fazerem, eu resolvi botar a cara também e fazer. Eu sou a imagem da minha empresa hoje, então os meus clientes chegam até a minha empresa através de mim, através do contato que eu tenho comigo, através da minha imagem, e é isso que eu influencio as pessoas a fazerem, a ser o rosto da própria empresa, o rosto da própria marca. Foi isso que me tirou da minha cidade pequenininha para a capital, do meu estado, né? Foi isso que me tirou do meu estado para vir para São Paulo. Foram oportunidades que eu fui tendo através dos movimentos que eu fui fazendo, através dessa construção intencional da minha imagem, da forma que eu falo, da forma que eu apresento o meu negócio. Então, conseguir ir para São Paulo
foi, assim, tudo muito rápido. E realmente as pessoas falavam que lá as coisas acontecem, né, sei lá, 1 ano em 1 mês, e é verdade. Hoje já estou expandindo aqui para o sul, né? Já tenho alguns clientes aqui, estou vindo mais, já tenho que vir semana que vem de novo, depois em outubro, então já estou gostando bastante da região. Então, assim, Se depender de mim, vai vir todo mês, viu? daqui a dia eu tô Tirar um morando tempo aqui do de mês novo. aí. Pois é, tô gostando bastante, eu vejo que tem muita demanda, isso a nível nacional, né? Eu vejo que tem muitos empresários, muitos executivos fazendo esse movimento agora de querer aparecer um pouco mais, de querer tomar esse espaço de direito, porque eu vejo isso não como um movimento de querer aparecer, mas de responsabilidade mesmo. Porque, principalmente, as gerações mais novas, eu tô em uma dessas gerações mais novas, e então eu tenho meu lugar de fala, a gente não tem referências mais. A gente não tem mais quem escutar, quem observar, quem seguir, quem acompanhar. Então, a gente precisa que pessoas com experiência, com resultados, elas tomem esse lugar para a gente ter referências, senão eu não sei o que vai ser da gente, né? Tendo que crescer ouvindo influenciador, pessoas que nunca construíram nada. Então, a minha missão com a agência, com o meu trabalho, é ajudar esses profissionais, esses empresários com histórico, a tomar esse lugar, né? Fantástico, mas Eduardo, eu quero um corte dessa. Bom, muito obrigado. Eu não tenho Imagina. palavras para agradecer, o papo foi espetacular. Tenho Legal. certeza que tu que ficou com a gente até aqui, tu, nesses 60 minutos, tu aprendeu muita coisa, caiu muita ficha aí do outro lado, tu te deu conta que tem muita coisa para fazer. A Mayara vai estar conectada com a gente direto. Tu quiser entrar em contato com ela, vamos colocar que vai aparecer aqui no GC, aqui vai ter o teu arroba, todos os teus contatos. Pode deixar que a gente vai, nosso time técnico aqui vai te colocar em contato com todo mundo. Combinado. Então, é isso. Se quiser me seguir no Instagram, eu coloco uns conteúdos ali legais também. Vale a pena, viu? Eu sigo. Se quiser bater papo também, pode me chamar lá no direct, que eu adoro conversar, adoro dar umas dicas. Pode contar comigo. Show de bola, então, gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Foi um podcast super especial. Fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, Block, Cotiza Urbanismo, os nossos apoiadores, ABF Developments, Alços Urbanizadora, Amis Urbanizadora, Arisa Incorporadora, DIZ Urbaniza, JK Incorporações, Censo Properties e Trilho Empreendimentos. Essa foi mais uma edição, mais um episódio do Sucesso de Vendas, o nosso podcast do mercado imobiliário. Muito obrigado e até uma próxima.